Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, professor Dr. Alan Menezes, exige-me Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Honorato Lourenço, exige-me a Sra. Professora Raquel Bertão e família, exige-me ramienses, residentes e queridos imigrantes, minhas senhoras e meus senhores. É com grande alegria e honra que nos reunimos aqui hoje para comemorar os 145 anos da nossa querida freguesia. São 145 anos de história, de desafios superados e de conquistas alcançadas, o que nos remonta de imediato para o ano de 1861, ano que foi confirmada por decreto real a sua independência enquanto Corato. Mais tarde, em 1878, a elevação de Corato à freguesia, ilustrada no nosso brasão heráldico pelas 3 torres de coroa mural. Neste serão teremos o privilégio de ouvir e recordar a história do Raminho pela voz do professor Dr. Alan Menezes, um filho da freguesia vizinha, um grande amigo desta freguesia e, acima de tudo, possuidor de uma mente brilhante que conhece a nossa história como ninguém. Ao olharmos para trás, é impossível não sentir gratidão pelas gerações que nos antecederam, que, com o esforço e determinação, construíram as bases sólidas que somos hoje. Foram homens e mulheres que trabalharam incansavelmente nos campos e no comércio e em tantas outras atividades, que ergueram as nossas casas, a nossa igreja e todas as nossas instituições, moldando o caráter e a entidade desta freguesia. É também neste sentido que nos propusemos hoje a homenagear a professora Raquel Bertão, uma figura ilustre do passado do Raminho, que não deixa de o ser no presente. Com a sabedoria, paciência e dedicação, moldou mentes jovens, guiando-as em direção ao conhecimento e ao crescimento pessoal. Ao longo da sua carreira, deixou marcas indeléveis nas vidas de inúmeras gerações, compartilhando não apenas lições do foro académico, mas também lições de vida que encoaram nos nossos corações até hoje. Não podemos deixar de reconhecer o presente, o momento em que vivemos agora. A nossa freguesia é um retrato vivo da evolução e da modernidade, sem perder de vista as nossas tradições e a nossa cultura. No Raminho, o passado e o presente entrelaçam-se e é esse o equilíbrio que nos torna únicos e especiais. Os desafios com que nos deparamos são muitos, como, por exemplo, a evidente perca de população, ilustrada nos últimos censos de 2021, mas a força que nos impulsiona é ainda maior. É preciso mantermos como uma comunidade coesa e dedicada, para que sejamos guardiões desta terra para as próximas gerações. Hoje e no futuro, devemos preservar as nossas raízes e, ao mesmo tempo em que procuremos manter um desenvolvimento sustentável e responsável, para que os nossos filhos e netos possam desfrutar de uma freguesia próspera. Não devemos nunca perder a fé. E se de fé falo agora, não poderia passar sem, neste aniversário, celebrar a fé cristã dos nossos ramienses, que é uma faixa de ouro no brasão da freguesia, iluminada pelo sol de 12 pontas, que é São Francisco Xavier, nosso padroeiro. A nossa igreja está mais bela do que nunca. Nesta celebração dos 145 anos da nossa freguesia, expresso a minha gratidão a cada um de vós, que faz parte da história viva. Aos mais jovens, peço que sigam adiante com entusiasmo e determinação, acompanhados pelos mais maduros, para que se mantenham acesa a chama da tradição e do progresso. Esta noite, contaremos com a atuação da Escola de Violas promovida pela Junta de Freguesia do Raminho, que é a prova viva de que a união de gerações dá vida a esta freguesia. Que possamos continuar a representar as abelhas da nossa heráldica, símbolo da dedicação, persistência e espírito de trabalho dos habitantes desta freguesia. Que continuemos unidos com a gavela de trigo dourado para que nunca nos falte abundância. Que o verde do nosso brasão nos inspire a esperança necessária para o futuro desta freguesia, bem como a confiança de que todos temos tudo para que o Raminho continue a ser a joia mais preciosa da costa noroeste da Ilha Terceira. Obrigado a todos que ajudaram na organização e divulgação deste evento. Viva o Raminho, viva os ramienses. Muito obrigado.
cenário, nada melhor que o Sr. Professor Dr. Alan Menezes. Navios que conseguem velejar num ângulo relativamente apertado contra o vento. E, portanto, a partir daí foi possível construir navios que já não precisavam de remadores. E já era possível navegar de outra maneira. Isso permitiu que os europeus, estes navios foram descobertos no Mediterrâneo Ocidental, esta tecnologia foi inventada no Mediterrâneo Ocidental, no sul de Portugal, naquilo que agora são as Baleares, no sul de Espanha, e esta tecnologia expandiu-se para a Península Ibérica, e isso permitiu que por volta dessa altura, ou seja, no fim dos 1300, princípios dos 1400, se começasse a velejar com algum grau de segurança, ou seja, com pelo menos algum grau de certeza que as pessoas iam, mas que voltavam, porque até ali ia-se, mas raramente se voltava. E o resultado foi o restabelecer das relações com as Canárias. As Canárias já eram conhecidas e já eram produtoras de produtos no tempo do Império Romano, mas tinham ficado um bocadinho esquecidas após o colapso do Império Romano. O descobrimento da Madeira, as Canárias foram as primeiras, a Madeira foram as segundas, e finalmente o descobrimento das terceiras, que foram os Açores. A nossa ilha, no seu nome Terceira, mantém este bocadinho da história. É a Terceira porque era a ilha mais importante das terceiras, e as terceiras eram este arquipélago, foram as terceiras nesta progressão. Claro que esta história não impede que tenha havido outras histórias. Nas Canárias havia um povo chamado povo Guanes que resistiu durante quase um século à colonização espanhola, primeiro portuguesa, espanhola, à colonização ibérica. Na Madeira e aqui, naquela altura não estava ninguém, mas a verdade é que há aqui nesta nossa ilha traços em rochas e marcas no chão que são muito difíceis de explicar à luz daquilo que é a nossa história. Provavelmente alguém viveu aqui. Só que, por uma razão qualquer, ou por doença, ou porque, enfim, aconteceu qualquer coisa, a verdade é que naquela altura, no fim dos 1400, ninguém vivia cá. E o certificado de nascimento destas ilhas é uma carta do Infante Dom Henrique que manda descobrir as ilhas. Ora, ninguém manda descobrir aquilo que não conhece. Ali a palavra descobrir significa explorar. Eu, fulano de tal, mando um capitão da minha casa, um dos meus capitães, vai explorar aquelas ilhas. Porquê? Porque sabia que as ilhas estavam aqui. E o início da exploração das ilhas, e rapidamente chegámos ao raminho, o início da exploração das ilhas não foi nada promissor. Porque, na verdade, aquilo que na altura se procurava era comércio. Chegaram às ilhas, tinham mato da rocha até à serra, onde não morava ninguém, não era propriamente, enfim, algo que andassem à procura. Pronto, as ilhas estavam aqui, mas não era propriamente aquilo que se procurava. Procurava-se lugares onde se pudesse comerciar. E aqui não se comerciava porque não havia gente. Contudo, começou a surgir um problema, e o problema era, se a coroa portuguesa não ocupar estes territórios, a coroa de Castela, na altura ainda não havia Espanha, a Espanha nasceu depois disso, pela fusão de vários reinos que então havia, a coroa de Castela provavelmente ocuparia um espaço. E por isso era preciso colocar aqui alguém para garantir que outros não se instalavam aqui, não tanto porque isto interessasse, mas porque outros podiam aqui instalar. E isso foi feito com o lançamento primeiro de animais, deixaram para aqui vacas e bois, e galos e galinhas, e porcas, enfim, como na Arca de Noé, por aí adiante, de forma que se pudessem reproduzir e criar uma base que servisse de alimento a quem para cá viesse, e colocaram-se aqui algumas pessoas que não eram de grande qualidade. Uns eram escravos, outros eram pessoas que tinham cometido algum crime, e portanto a escolha é: tu queres ser enforcado, queres ir lá para aquela ilha, pois naturalmente a pessoa diria: bom, bem vistas as coisas, vão lá para a ilha. E foi assim que isto começou, desta forma tão humilde. E aqui no caso da Ilha Terceira começou por onde? Para aquela zona que tem a costa mais baixa e era mais promissora. Os primeiros desembarques fizeram-se ali no canto exatamente oposto àquele em que nós estamos. Nós estamos no noroeste, começou no sueste, pelo Porto Judeu fora, daquilo que é o litoral de São Sebastião, pela praia. E portanto foi por aí que começou o povoamento. Este povoamento assim, enfim, tão ténue. E foram fundar aquela que foi a primeira paróquia que existiu aqui, uma terra que chamaram Santana de Porto Alegre, que ficava perto daquilo que agora são os 5 Picos. Foram para lá, muito para longe do mar. Porquê? Porque era um grupo pequeno de pessoas e era do mar que podia vir o inimigo, e portanto afastaram-se e ficaram longe. E a partir daí as coisas foram crescendo muito devagarinho, mas sempre
naquele canto de lá da ilha. Deste lado, o mato continuou sem que ninguém tocasse. Com uma exceção, houve durante um período relativamente curto gente que entrou naquelas baías das 4 ribeiras. Porquê? Porque era um lugar que tinha baías que eram obrigadas, que dava para um navio chegar ali e tinha água. Porque o grande problema quando alguém se queria fixar numa ilha era a água. Ir para um lugar que não tinha ribeiras, com água permanente, com boa qualidade para se beber, era uma dificuldade. As 4 ribeiras tinham água. Portanto, aqui na Costa Norte também se formou ali um pequeno núcleo, teve gente estrangeira, essencialmente gente que terá vindo da Flandres ou daquilo que agora é a Alemanha, que nessa altura não existia nesse país, e que tiveram ali durante algum tempo e que terão sido talvez um núcleo de povoamento. Mas toda a ação estava exatamente do outro lado da ilha. E assim foi durante muitos anos. Até que se começaram a formar alguns núcleos, e eu agora tenho que falar um bocadinho de uma coisa que nós às vezes esquecemos, é que na altura não havia separação entre religião e Estado. E, portanto, uma paróquia e uma freguesia e uma paróquia eram a mesma coisa. E isto foi até 1911, até à República. Portanto, havia aqui uma relação entre uma coisa e outra. E estes núcleos iam-se estruturando em torno de paróquias. E as paróquias que se foram formando eram paróquias gigantescas. Basicamente aqui nesta zona onde nós estamos, a paróquia mais próxima para o lado dali era Santa Bárbara. Santa Bárbara era uma paróquia que começava na Cova da Serreta e prolongava-se até à Cruz das Duas Ribeiras, à Cruz das 5. Aquilo era tudo Santa Bárbara. Para este lado apareceram os altares e apareceram os pescoços. Mas antes de chegar aí, nós também temos que falar um bocadinho como é que estas ilhas eram governadas. Quando as ilhas foram descobertas e começaram a ser povoadas, ainda se vivia num período que já era no fim do período medieval, estamos no fim disso, mas em que havia ainda alguns restos do feudalismo. O que era o feudalismo? Era uma forma de governação em que basicamente os reis, ou quem tinha o poder, dava determinado território a um nobre que o administrava, cobrava os impostos em troca de ele o apoiar naquilo que o rei precisasse. E foi isso que foi feito nos Açores. As ilhas foram dadas a um senhor, neste caso foi o Infante Henrique, que era o donatário. O donatário é aquele que recebe a doação. E ele ficou dono das ilhas. O que é que o donatário, o que é que ele era? Ele receberia o dízimo, recebia 10% de tudo o que aqui se produzisse. Quais eram as obrigações que ele tinha? As obrigações de governar estas ilhas em tudo o que não fosse uma reserva do rei. O que era a reserva do rei? Era declarar a guerra e a paz, era emitir moeda e era determinadas penas de morte e as penas de talhamento de membros. O que é que isto quer dizer naquela altura? Sempre quem roubava cortava-se da mão. Estas penas estavam reservadas para a justiça real. O resto era o donatário que fazia e ele tinha a obrigação de governar as ilhas. Tinha a obrigação de, por exemplo, governar nas questões religiosas, a Ordem de Cristo que ficou a tomar conta disso, pagar os padres, construir as capelas mores de algumas igrejas, das igrejas, e manter as cadeias. Isto era a obrigação do donatário. O rei não governava diretamente os Açores. Portanto, o donatário, neste caso, era um príncipe, que era um parente do rei, mas o rei não tinha uma relação direta com a governação aqui, exceto naquelas questões reservadas. Os donatários, obviamente, o donatário e os seus descendentes, ele não teve filhos, deixou um sobrinho e depois aquilo foi parar à Casa Real. Mas apesar do rei ser simultaneamente donatário, era uma espécie de poder à parte. Os donatários não queriam, obviamente, viver pelos Açores. E o que é que fizeram? Criaram aqui capitanias. O que era uma capitania? Uma parte do território em que o donatário se fazia representar por uma pessoa que era o capitão do donatário. E o capitão do donatário, na verdade, é quem estava aqui no terreno a mandar nas coisas. Não é? No caso da Ilha Terceira, quando isto começou desta forma, assim tão humilde, a ilha toda era uma capitania. Aliás, tinha anexo São Jorge, porque não estava lá ninguém ainda, tinha muito pouca gente, era uma capitania. E esta capitania foi entregue a um senhor que era de origem flamenga, que tinha vindo de Bruges, e esse senhor começou a tentar povoar isto aqui. E, durante esse período, descobriu-se que a zona de Angra, por causa do Monte Brasil, era uma zona muito abrigada e porque tinha água, tem a Nasta Água e a Ribeira, que deságua ali ao parar da Praça de Touros, que foi canalizada para o centro da cidade, para trazer água, era o lugar ideal para se fazer um povoado. E, portanto, o povoamento começou lentamente a gravitar da parte de lado
o leste da ilha, São Sebastião, Porto Judeu, Praia, alargar-se para Angra, e Angra foi ganhando importância. Contudo, as coisas não correram muito bem e o povoamento não estava a correr bem, até que este senhor desapareceu. As teorias são muitas, há quem diga que ele foi assassinado, há quem diga que ele ia numa viagem e o navio se perdeu. A verdade é que ele não se sabe o que lhe aconteceu. A viúva do senhor tentou, tinha uma filha, tentou que a filha e o genro, que era o senhor Painho, fossem os herdeiros. Isso não teve acolhimento na corte e a ilha foi dividida em duas capitanias. Isto agora que é importante para a história do Raminho. Foi dividida em duas capitanias. Uma com sede em Angra, outra com sede na Praia. E nesta divisão das capitanias, o que aconteceu foi que novas pessoas chegaram. A de Angra ficou com um homem que pertencia a uma família poderosa, o senhor de Corte Real, o João Vaz de Corte Real, que era um homem com grande experiência de navegação, teria participado na exploração do Atlântico Norte, tinha estado navegar com marinheiros do Báltico, tinha provavelmente chegado até à zona da Groenlândia, da zona ali da costa do Canadá, e em prémio recebeu, e como era o mais importante, deram-lhe o direito de escolher. E ele escolheu Angra, mesmo sabendo que estava um outro senhor, Álvaro Martins Homem, que já estava cá e que tinha investido muito em Angra, mas como o outro era o mais importante, escolheu Angra e o outro foi obrigado a ir para a capitania da Praia. Claro que recebeu uma indemnização pelas benfeitorias que tinha sido feita, mas foi obrigado a mudar de casa. E ficou a ilha dividida a meio. E agora entramos aqui no Raminho. Nós estamos aqui numa zona que passou a ser uma zona de fronteira. A divisão entre as duas capitanias, a capitania de Angra e a capitania da Praia, fazia-se onde? Na costa sul, pela Ribeira Seca. Na costa norte, numa linha que deveria cortar a ilha norte-sul, mas que obviamente os mapas da altura não eram tão perfeitos, e que ficaria algures ali na zona da Ponta Negra, perto da Ribeira de Lapa, naquela zona ali, para o fim, entre os altares e os biscoitos, no princípio os biscoitos, ali é que era a fronteira. Só que, portanto, esta zona daqui estava na capitania de Angra, dali para diante estava na capitania da Praia. Isso levou a um conjunto de problemas. Primeiro, nos biscoitos, que então se chamava Porto da Cruz, tinha-se instalado essencialmente gente de Angra. E, obviamente, preferiam uma relação para aquele lado e não para o outro. Mas ficaram na capitania de Angra. E depois, porque os herdeiros do Álvaro Martins Homem sentiam-se injustiçados e achavam que a divisão tinha sido mal feita. O resultado foi preciso, não sei quantos anos de disputa, até que houve uma sentença do Tribunal da Corte, da Relação da Corte, que resolveu que o marco da Costa Norte não estava bem posicionado. E o marco da Costa Norte, isto aconteceu em 1565, passou lá da ponta de lá dos altares para ali para a zona da Cruz do Mar. Por isso é que se chama Cruz do Mar, não, esse que era a Canada dos Mouros. Ela estava no fim daquele cerro da Canada, do cerro da Ribeira dos Gatos, em frente à Canada das Almas. Ali era o limite. Bom, qual foi a consequência disso? Os altares ficaram a cavalo na fronteira. Metade dos altares para lá estavam na praia, metade dos altares para cá estavam na capitania de Angra. Isto começou a gerar aqui alguma complicação. No entretanto, e portanto, agora que percebem esta questão da fronteira, temos que pôr aqui outros factos. Esta zona aqui era uma zona de grandes florestas. Este lugar chamavam-nos folhadais, provavelmente porque aqui havia grandes árvores de folhado, que ainda existe, é uma árvore, mas que aqui teriam grandes dimensões. Portanto, esta zona seria provavelmente uma das zonas mais florestadas da ilha. Porquê? Porque tem solos profundos, muito bem drenados. Isto aqui são aquelas bagacinas que resultam de erupções secundárias aqui da Serra de Santa Bárbara, a bagacinha branca, e daria aqui grandes árvores. E, portanto, aqui seria uma grande floresta que estava aqui nesta zona e, portanto, era um lugar relativamente pouco apetecível. O povoamento aqui deste lado, bom, eu também tenho que dizer que não havia estradas e, portanto, aqui o Cabo do Raminho e aquele cerro que está ali era uma fronteira relativamente intransponível. Portanto, a relação entre aqui e Santa Bárbara, por aqui não havia. O outro povoamento estava em Santa Bárbara, nós, no fim de contas, estávamos aqui na ponta de uma linha de povoamento que estava para o lado de leste. Portanto, o povoamento estava a avançar das quatro ribeiras, dos pescoços, dos altares, para aqui. E não o contrário. Isto era o fim da linha e não o princípio. Portanto, esta foi uma zona que tardou muito em ser povoada. Contudo, havia uma coisa importante. Os altares e esta zona aqui eram zonas de boa produção de pastel. O pastel é uma planta que parece uma couve,
tem mesmo um aspecto de couve, seguir em pé de pastel sem dizer o que é, para parecer uma couve assim com ar meio azulado, mas que quando devidamente trabalhada, moída, dava uma tinta azulada, e na altura não havia nenhuma tinta azul para tingir roupas, e ela tinha um grande valor. E, portanto, aqui descobriu-se que produzia bom pastel, e, portanto, aqui começou-se a cultivar o pastel. Portanto, as pessoas que cultivavam o pastel, basicamente entraram pelos altares adiante, e, obviamente, devem ter vindo também para aqui. E foram os primeiros povoadores, mas muito pouca gente. Há aqui um outro facto de fronteira para complicar ainda mais as coisas. Em 1502, o rei achou que já havia gente suficiente na Ilha Terceira para além dos 2 concelhos históricos, que não se sabe exatamente quando começaram, mas começaram nos anos 1460. Portanto, 2 concelhos que eram o de Angra e o da Praia, 2 concelhos muito antigos, que se podia criar um terceiro concelho a meio. E criou um concelho em 1502, concelho no Porto Judeu. Só que a palavra judeu não era propriamente algo que fosse muito adequado naquela altura e, provavelmente, esse segundo pensamento, logo no ano a seguir, extinguiu, ou melhor, mudou esse concelho para um lugar chamado Frei João, em que ele mandou chamar Vila de São Sebastião. E fez um concelho, de forma que ele começasse na linha de... O concelho foi todo feito com o território que era da capitania de Angra. E, portanto, o concelho começava da Ribeira Seca para cá. E ele fez-o até a um marco, que foi um lugar que chama-se o Marco Velho, que está na Feteira. Até essa zona aí era o concelho. E disse que na costa norte tinha igual largura. O que é que isto quer dizer? Naquela altura o limite ainda estava ao pé da escola dos biscoitos, estava ali na Ponta Negra. Portanto, façam a mesma largura para o lado de cá, que vai da Feteira até à Ribeira Seca. E o resultado... Há um bocadinho. É para eu meter na água mesmo a sério. Obrigado. Bom, então continuamos a história rapidamente, para não vos fazer perder muito tempo. O que é que isso fez? Fez com que o limite oeste do concelho de São Sebastião ficasse num lugar que ainda hoje se chama a Vila. Aqui é a entrada da Mata da Serreta, depois de passar a Cova da Serreta, há ali um lugar que era o limite do concelho de São Sebastião. Portanto, o concelho de São Sebastião, aqui na Costa Norte, começava alguns lá para o lado do princípio dos biscoitos e acabava ali, mas depois começou a confusão, porque quando mudaram o marco para a canada para ali para a Cruz do Marco, aqui para o pé da canada dos Morros, metade dos altares ficou no concelho que seria da Praia e a outra metade ficou no concelho de São Sebastião, que era aqui o Raminho. Portanto, esta terra era uma terra de fronteira. Resultado, isto não tinha remédio, ninguém governava aqui. Porque o concelho a que faziam parte estava lá no outro lado. Ninguém, não havendo estradas, quem é que vai daqui a pé por uma talha até São Sebastião? Só mesmo naquelas coisas que tinha mesmo que ser. E, portanto, as pessoas deste lado tiveram que se auto-organizar. E isto começou assim. Nesta fronteira entre as duas capitanias, fronteira entre os 2 concelhos. A verdade é que, no princípio, isto era claramente São Sebastião. São Sebastião, a Câmara de São Sebastião, nomeava um senhor chamado o lealdador do pastel, que era uma espécie de inspetor do pastel nos altares, para ver se o pastel estava a ser bem feito, para poder ser vendido. A Câmara de São Sebastião é que juramentava o juiz de paz e é que juramentava as outras figuras da governação ali dos altares no princípio. Só que com o andar dos tempos, o que foi acontecendo foi que o Concelho de São Sebastião foi-se claramente apagando, aqui deste lado. E foi-se apagando muito lentamente e foi sendo substituído por uma relação cada vez mais forte com o Concelho da Praia. O Concelho de Angra estava por trás daquele biscoito ali da Fajã, que ninguém podia atravessar, e estava lá muito longe na outra costa, e aqui, a costa norte, funcionava como um todo, e portanto os altares acabaram por ir gravitando devagarinho para o lado da praia. E esta situação foi-se desenvolvendo de maneira que nunca se oficializou, mas na verdade era assim. Quando final, isto tem depois importância para a história do Raminho, como vão ver a seguir. Portanto, estamos a ver aqui uma zona dos folhadares, o Raminho dos folhadares, que era o extremo deste ramo, que começava no ramo grande e acabava aqui, que era uma zona de povoamento relativamente uniforme, todo orientado da praia para cá, de costas, aqui para este lado, de costas, para o povoamento que vinha
do outro lado, que vinha de Santa Bárbara para cá. Serrete ainda não existia, provavelmente não morava lá ninguém também no princípio, ou morava muito pouca gente. Formou-se um pequeno povoado na Fajã, que pertencia aqui ao Raminho e pertencia aos altares, porque já estava dentro do Concelho de São Sebastião, aquela Fajã que está lá embaixo ao pé do Farol, não é? Morou gente ali e essa gente pertencia ao lado de cá, e era gente do lado de cá. E tínhamos esta estrutura por aqui fora. A principal produção, o pastel, depois veio o trigo e depois veio, enfim, foi seguindo os ciclos que a agricultura foi tendo, mas era assim que a coisa funcionava. Muito pouca gente deste lado. Quando é que o Raminho começa a ganhar alguma importância? Começa a ganhar importância nos finais do século XVII. Em 1600, agora tenho que olhar aqui nas datas, em 1684, o bispo visitou os altares naquelas visitas pastorais. E o padre dos altares, nos altares havia um padre e um cura. Portanto, havia o vigário e o cura. Portanto, os padres eram funcionários públicos. E o bispo, o padre explicou-lhe que tinha um território que começava na Fajã e acabava na Ponta Negra. A Ponta Negra ainda pertencia aos altares. Acabava basicamente onde começa ali a Cana da Sal, um bocadinho mais ou menos dos Couros, e que era muito difícil, só com 2 homens, o padre e o cura, gerir isto tudo. Particularmente era difícil gerir este lado de cá, porque era muito longe até à Fajã. E pedia que fosse criado um segundo cura. Sim, senhor, o bispo achou muito bem, só que o bispo tinha que pedir ao rei, neste caso o rei na figura de Natal, porque aqui ia pagar o ordenado do cura, se ele queria criar ou não. E a verdade é que existe a carta a pedir. Só que o tempo passou e em 1694, 10 anos depois, há nova visita à paroquial dos altares. E nessa altura, pessoas aqui deste lado foram falar com o visitador, não foi o bispo que veio, foi um senhor em representação dele, foram falar com o visitador e disseram: nós estamos dispostos, se o segundo cura que vai vir para os altares vier mesmo, nós estamos dispostos à nossa custa e à custa de uma pessoa que não está escrito quem é, mas de alguém construir uma ermida que eles diziam que dedicariam à Madre de Deus e que ficaria aqui no princípio da Cana dos Seus, na Guarda da Igreja. Foi feito este pedido e o visitador achou muito justo e disse que para a salvação das almas, para as pessoas que querem ler os textos, eles estão aqui neste livro, para a salvação das almas do pessoal da Fajã e dos folhadares, que assim deveria ser. E voltaram a reforçar o pedido junto do rei. Só que o rei nunca disse nada. E nunca se chegou a criar o segundo cura e as coisas foram-se mantendo. No entretanto, a população foi crescendo. Aqui nesta zona, mais gente se fixou aqui. Porquê? Porque os terrenos eram baratos. É como agora às vezes acontece, os terrenos eram baratos, porque eram muito longe, porque eu não sei o que, mais gente veio para aqui e isto começou a ficar com muito mais gente. Finalmente, bom, no entretanto aconteceram muitas coisas, não é? O que é que aconteceu? Aconteceu essencialmente toda aquela grande mudança do período liberal. Os Açores deixaram de ter a governação que tinham, em 1766 passou a ser uma capitania-geral, foi nomeado um capitão-general que comandava nisto tudo e não havia liberdade de pedir nada e, portanto, houve silêncio absoluto, nunca mais ninguém pediu nada, porque o Marquês de Pombal, se alguém pedisse, que era cortava a cabeça. Portanto, a coisa ficou assim muito calminha durante muito tempo. Depois, 1800, depois da Revolução Francesa, as invasões napoleónicas a Portugal, a fuga do rei para o Brasil, Portugal ficou sem rei, e, portanto, aquelas situações todas que vocês sabem da história. Até 1820, que houve a Revolução Liberal no Porto, houve uma tentativa de revolução aqui em Angra que falhou e que o capitão-general foi assassinado, em 1821, e, portanto, as coisas começaram uma grande convulsão política que levou à Guerra Civil, começou aqui na Ilha Terceira em 1828. Nessa Guerra Civil, o povo deste lado estava ferozmente contra os liberais, porque os padres eram muito conservadores, diziam que aquilo eram os pedreiros livres e inimigos do trono e do altar. Foi de tal maneira que se juntaram cerca de 5.000 homens ali na Rochela e que assaltaram, conquistaram a praia e proclamaram o Dom Miguel na praia. Depois houve uma força que veio de Angra, lá pelo caminho do mato, e houve uma batalha no Pico Celeiro que foi ganha pelos liberais e foi isso que permitiu unificar a ilha. Portanto, a história de que os descendentes eram muito liberais tem muito que se lhe diga. Havia uns e havia outros, mas a verdade é que o liberalismo foi aqui imposto pela lei da bala e houve aqui guerrilhas e grandes complicações, particularmente nesta nossa zona aqui.
em que o pessoal era verdadeiramente conservador e verdadeiramente antiliberal. Continuando com a história, isto para dizer que durante muito tempo não se falou em criar freguesias nem mais nada, porque o pessoal estava ocupado noutras coisas. Andava para aí tudo aos tiros e às complicações, e portanto o assunto do que é que se faria nos folhadares ficou mais ou menos bom. As coisas começaram a estabilizar e em 1855 um grupo de pessoas daqui dos folhadares, do Raminho, se uniu para construir uma igreja. Lembraram-se da história da Madre de Deus e no lugar que inicialmente tinha sido pensado, começaram a construir uma igreja, mas tinham poucos recursos, pouco dinheiro, poucas condições. Valeu-lhe o governador civil de então, que logo eles começaram alguns em agosto de 1855, em janeiro de 56, veio ao socorro deles, criando uma comissão filial, assim chamada, que era presidida por um senhor que era padre no Cabo da Praia, vejam a distância que isto tinha, e na altura não havia estradas, e que juntou um conjunto de gente, um pouco por toda a ilha, para juntar dinheiro para ajudar o povo do Raminho a construir a igreja. Eles conseguiram muito dinheiro para a altura. Eles tinham começado no dia 16 de agosto o início da construção. Em 1856, em 25 de janeiro, o governador civil, que era Nicolau Anastácio Betancourt, criou a tal comissão filial para se conseguir dinheiro para ajudar. Quem valeu aqui na freguesia foi um senhor José Coelho Neto, que era um homem que devia ter alguns posses. Este senhor José Coelho Neto aqui era o grande líder do movimento de construção da igreja aqui no Raminho. Ele, em conjugação com o governador civil, em conjugação com esta comissão filial, conseguiram juntar dinheiro suficiente para que a igreja fosse construída. E a igreja foi construída, demorou 6 anos quase a ser feita. Ela ficou pronta no dia 26 de outubro de 1861. Portanto, começou em agosto de 55 e só em 61 é que ficou pronta. No entretanto, meteu-se a política partidária no processo. Na altura, nós vivíamos numa democracia que tinha 2 partidos. O Partido Histórico, depois da origem ao Partido Progressista, e o Partido Regenerador. E as eleições aconteciam, de 4 em 4 anos, com algum grau de violência. Isto não era fácil. Basta olhar para os jornais daquela altura, eles tratavam-se muito pior do que os atuais partidos se tratam uns aos outros. Portanto, isto estava ao rubro. E então, a construção da igreja, e obviamente depois de feita a igreja, a criação de um curato, que era esse o objetivo final disso, transformou-se numa arma de arremesso político em que os 2 líderes partidários se trataram abaixo de cão sobre o assunto, mas a verdade é que, por um decreto de 14 de agosto de 1861, foi criado o curato do Raminho. No entretanto, na fase inicial da construção da igreja, um senhor de Angra, que era o dirigente de uma organização chamada Obra para a Propagação da Fé, que tinha como padroeiro São Francisco Xavier, tinha-se oferecido para oferecer a imagem de São Francisco Xavier, desde que a nova igreja tivesse como oráculo São Francisco Xavier. E esse facto levou a que a Madre de Deus já não seguisse e o São Francisco Xavier surgisse. E o senhor cumpriu e ofereceu a imagem, uma imagem feita no Porto de São Francisco Xavier. A imagem foi trazida para a Igreja dos Altares, que então era a Igreja Paroquial, e, bom, a criação de um curato e a criação de freguesias era um processo duplo. Houve um decreto de 14 de agosto de 1861 que autorizou a criação do curato, e depois o bispo, por uma provisão de 1 de outubro de 1861, criou o curato, efetivamente, dando como à Igreja, como patrono São Francisco Xavier. A imagem foi trazida para os altares e no dia 26 de outubro de 1861 fez-se uma procissão, que diz os escritos da época, uma procissão majestosa, que saiu da Igreja dos Altares com a imagem de São Francisco Xavier e a trouxe até aqui
à sua nova igreja de Raminho. Não era esta igreja, era uma igreja de uma nave só, portanto não tinha aquelas laterais, e estava naquele lugar ali, era bem mais pequeno porque o espaço onde agora é a Capela Mor não existia, portanto estava tudo bastante mais curto. E foi um dia de grande festa nos altares e no Raminho porque se tinha feito isso. O problema começa agora aqui. Este curato recebeu como limites a Fajã, daquele lado ali, e do lado de lá o lugar onde estava o mar, que era a tal fronteira da praia e também que deveria ser do Concelho de São Sebastião, ou seja, a Cruz do Mar e a Canada dos Morros pertenciam a este curato. Ninguém achou que houvesse problema nenhum, porque as pessoas eram um curato da mesma paróquia, as pessoas podiam ir à missa aqui ou ir à missa a São Roque dos Altares e as coisas correram bem, portanto, foi feita, portanto, a elevação a curato foi feita em boa paz. Houve um grande discurso aqui de um senhor José Prudêncio Teles, que publicou o discurso. Há um livro que tem o sermão, que foi pregado neste dia 26, são 9 páginas, é uma coisa pequena. O sermão que foi pregado aqui na Igreja do Raminho, quando a procissão chegou aos altares com São Francisco Xavier. Este senhor era o tesoureiro mor da Sé de Angra, um homem que depois viria a ser famoso também na política. A política estava a ser misturada aqui nestas coisas. E o resultado disto foi que o curato começou a funcionar. Quando o curato começou a funcionar, as coisas foram se estabilizando, a população continuava a crescer e, obviamente, que o objetivo final não era ser curato. Portanto, em 1861, o pessoal já estava a sonhar era com ser freguesia. E as coisas começaram devagarinho com os dois partidos políticos da altura. Um era dirigido por generadores, o chefe era o Silvio de Menezes, o histórico depois virou progressista, o chefe era o segundo conde da Praia. Aliás, são dois retratos que estão no Salão Nobre, nos dois extremos da sala estão lá os dois artistas que organizaram esta disputa. E começou-se a falar que realmente era a altura de transformar o Raminho em freguesia. Na altura, os altares pertenciam já formalmente ao Concelho da Praia. Porquê? Porque em 1855 tinha vindo de Lisboa, através de uma reforma administrativa, a extinção do Concelho de São Sebastião. O Concelho de São Sebastião devia ser extinto e as suas freguesias deviam ser distribuídas. E, portanto, via-se aqui, sabia-se que São Sebastião ia acabar, mas o pessoal de São Sebastião aguentou-se enquanto pôde e as coisas foram-se arrastando. Portanto, em 1861, o decreto que cria a freguesia, está na internet, podem lê-lo se quiserem ver, cria o curato, ele é feito a pedido da Câmara da Praia. É a Câmara da Praia e a Junta de Paróquia dos Altares que pede a criação do curato e o rei diz que sim, e é criado o curato. No mesmo dia que é criado o curato de Santa Rita. Portanto, isto mostra a relação com a praia de Santa Rita, da Serra de Santiago, na praia. Nos anos seguintes, este curato começa-se a estruturar com o objetivo de ser freguesia. Continua este senhor Coelho Neto a ser o homem que estava, enfim, à frente disso. Para ser freguesia era preciso um cemitério, porque até ali toda a gente aqui se enterrava na Igreja dos Altares primeiro, depois no Cemitério dos Altares. Precisa um cemitério e eles começaram-se a preparar para construir um cemitério. E este senhor ofereceu o terreno, que ainda está aqui, do cemitério. E, portanto, as coisas estavam-se a estruturar para ser freguesia. Em 1878, e agora chegamos aqui, por um decreto de 11 de julho, é criada a freguesia do Raminho. E a criação da freguesia do Raminho foi saudada quer nos altares, quer no Raminho, com muita alegria e muito boa aceitação, toda a gente achava justo e razoável. O problema vem a seguir. Quando foi criada, tal qual como no curato, o decreto criou a freguesia, mas o estabelecimento dos limites caberia uma previsão do Sr. Bispo. O Sr. Bispo pôs um anúncio para quem se quisesse pronunciar sobre os limites da freguesia. E as coisas... Bom, eu esqueci, saltei uma coisa, em 1870 o Concelho de São Sebastião efetivamente foi extinto.
E, portanto, quando o Conselho de São Sebastião foi extinto, houve uma redefinição das freguesias. Aqui o Raminho perdeu a Fajã, que ficou incorporada na Serreta. Portanto, aquele troço passou para... Ainda morava lá gente, passou para a Serreta. Os altares que estavam na praia passaram oficialmente para Angra. E, portanto, isto passou para o Conselho de Angra. E, portanto, a partir daí a Câmara de Angra começa a gerir o assunto, portanto, a partir de 1870. E começa a gerir o assunto no sentido de, quando foi publicado o anúncio, se tentar encontrar uma solução satisfatória para ambos os lados. E chegaram à conclusão, porque o povo do Teatro do Meio, tem que falar, que era o Teatro do Meio, antes da criação da freguesia do Raminho, havia nos altares 3 impérios. Um império junto à igreja dos altares, um império no Teatro do Meio, ali ao pé do fim da Granados dos Morros, e um império aqui nos Figueiredo, aqui no Raminho. E, portanto, aquele império que estava ali no meio era chamado Teatro do Meio. O pessoal em torno daquele império, que era uma comunidade relativamente organizada, que eram as pessoas que viam do Outeiro da Chouriça para lá e pela Canal dos Morros acima, não queriam vir para o Raminho, queriam agora continuar nos altares. E, portanto, começaram-se a manifestar contra. E é por causa disso que a freguesia, criada em 1878, em 1879 não funcionou. Houve uma portaria, eles pediram ao Ministério do Reino, mas mais uma vez meteu-se aqui a política, porque a freguesia tinha sido iniciativa de um governador civil que era dos progressistas, os regeneradores apoiaram os altares contra esta criação e começou a confusão. E lá de Lisboa veio uma portaria a dizer, não senhor, os limites, já que vocês não se entendem, são os limites que estavam no curado. Bom, pegou fogo na coisa. E começou o debate em torno disso. Até que, e agora a freguesia tinha que começar a funcionar, até que por uma provisão de 3 de fevereiro de 1880 foi efetivamente posta a freguesia a funcionar com os limites que estavam estabelecidos na lei, ou seja, com a Canada dos Morros a pertencer ao Raminho. E assim começou a freguesia a funcionar. O primeiro dia de funcionamento da freguesia foi o dia 15 de fevereiro de 1880, que era a primeira dominga da Quaresma, e, portanto, nesse dia foi instalado o vigário da freguesia e passámos a ter uma freguesia, ou melhor, uma paróquia, porque na altura não havia distinção entre uma coisa e outra, a funcionar. Foi feito um Tedeum com sermão. Foi o padre dos altares, que era o José Alves da Silva, por acaso é um dos autores do livro, e portanto este livro conta esta história com grande pormenor, porque uma das pessoas que, por dentro do assunto, foi o autor. O Sr. José Alves da Silva, que veio pregar o sermão, e tentaram acalmar as coisas, dizendo que se havia de rever o limite, mas o pessoal da Canal dos Morros e coisa recusou-se a vir à missa. Como não podia ir à missa aos altares, nem batizaram as crianças, entraram em greve religiosa, porque não queriam vir para cá e não os deixavam ir para lá. A coisa foi-se arrastando, até que por um decreto de 28 de junho de 1882, que deu origem a uma previsão de 5 de setembro desse ano, do Bispo João Maria Pereira do Amaral Pimentel, tentou-se emendar a coisa. E a emenda foi o marco do fim da freguesia, mandaram pôr os marcos, ficou a 22 metros atrás da casa do Sr. Fagundes, que morava ali no fim da Casmou. E depois o outro marco ficava lá em cima, no lugar onde a Canada, que é a continuação da Canada dos Morros, atravessa a grota que vem dar aqui os 2 morros, vem dar o Trancão. E a coisa ficou mais ou menos resolvida. Quem é que ficou descontente? 2 grupos. O pessoal da Silveira, que queria ser do Raminho e que ficou nos altares. Já não mora lá ninguém, mas havia gente. E o pessoal do Teatro do Meio, desde a boca da Canada dos Morros até o Outeiro da Chouriça, queria ser dos altares e ficou no Raminho. Mas como já eram poucos, brigaram um bocadinho, mas a coisa acalmou-se. E foi assim que o Raminho começou a funcionar. Portanto, levou 2 anos a instalação da freguesia por causa desta briga de fronteira. Portanto, uma coisa que começou por ser consensual entre todos, acabou nesta confusão por causa daquelas casas que não queriam passar de um lado para o outro. Bom, depois da criação da freguesia, o primeiro vigário para cá veio, achou que a igreja era muito pequena e não estava bem feita. E então começou a fazer obras, demoliu a Capela Mor, acrescentou as 2 naves laterais, os 2 lados da igreja,
e acrescentou o que é agora a Capela Mor para trás, nos anos de 1890. E aquilo foi crescendo. Só que a briga com o pessoal da Canal dos Morros continuava agora de uma forma diferente. Porquê? Porque a junta de paróquia, que era a antiga junta de freguesia do Raminho, resolveu tomar posse da coroa que era do Império do Meio, do Teatro do Meio. Claro que o pessoal se revoltou, eles trouxeram a coroa para cá, vieram cá buscá-la, depois o assunto foi para o tribunal e em 1892 houve uma sentença do Tribunal da Relação que mandou entregar a coroa à Irmandade, porque ela não era da junta de freguesia, portanto, eles receberam a coroa de volta e é uma das coroas que agora está nos altares, porque, portanto, a Irmandade se extinguiu. Mas criou um grande azedume que chegou um bocadinho aos nossos tempos, essencialmente por causa desta briga, por causa da coroa do Teatro do Meio. A primeira pessoa que foi enterrada no cemitério, mesmo antes da freguesia instalada, foi a pessoa que tinha oferecido o cemitério. E, portanto, isto é um aviso, nunca ofereçam terra para cemitério. O cemitério começou a funcionar antes da freguesia, porque as pessoas não se podiam enterrar para os altares, porque já eram freguesia, portanto estavam naquela disputa. Em 1879 o cemitério foi inaugurado, e foi inaugurado com o enterro de quem tinha oferecido o terreno. E, portanto, a partir daí, a história do Raminho e a história dos altares e a história deste lado aqui da ilha ganham orientação diferente. Porque a partir de 1870 já estamos no Concelho de Angra e o Concelho de Angra é bastante mais ativo e bastante mais poderoso do que o antigo Concelho de São Sebastião. Ao início vivia-se aquele período do frontismo em que houve algum dinheiro para investimento. E aí começou o macadame na estrada, porque a estrada não havia pontes, passava-se a vale. Se vocês passarem pelas pontes daqui até os altares, vão ver as datas que lá estão, está tudo dos anos 70, 1870. Se forem para as coisas, para os chafarizes, a mesma coisa. Ou seja, começou o investimento e as condições de vida começaram a melhorar aqui para este lado. E isto começou-se a estruturar. A nova igreja ficou pronta no fim do século. Em 1908 puseram na fachada aquele brasão que lá está, que veio do continente, em pedra de mármore, aquele brasão da família Xavier, da família de São Francisco Xavier, que está lá no centro da fachada da igreja. E depois, a partir daí, entramos já numa história bastante mais contemporânea. Do ponto de vista da educação, também interessa vermos um bocadinho das coisas. Portanto, o cemitério foi inaugurado no dia 26 de maio de 1879, com o enterro do Sr. José Coelho Neto, portanto. As escolas começaram a funcionar neste período também. Tenho que pôr aqui a data das escolas. Em 1864 começou a Escola de Rapazes, em 1890 a Escola de Raparigas. E depois só em 1960 que foi construído aquele edifício do Plano Centenário. A eletricidade chegou aqui em 69, portanto, agora já entramos numa fase em que os presentes já conhecem a história, portanto, estamos já numa fase mais... Enfim, já não vale a pena falar muito aqui, está à altura de começarmos a acabar, porque já estou a ver uns tantos a dormir. Portanto, basicamente, e fazendo o resumo da coisa, o Raminho nasceu numa região de fronteira entre poderes. Primeiro, fronteira entre capitanias, depois, fronteira entre concelhos, essencialmente parte de um concelho que não chegava aqui, ou seja, a ação da Câmara da Vila de São Sebastião não se fazia sentido. Provavelmente o Presidente da Câmara nunca teria vindo ao Raminho, porque não havia caminhos, como é que havia atravessar esse caminho para chegar cá? Portanto, basicamente, este era um lugar que ficou um bocadinho ao abandono destes poderes todos. As coisas só se começam realmente a orientar a partir de 1870, com, então, a criação da estrutura administrativa que nós hoje conhecemos. Os desaguisados entre os altares e o Raminho não foram desaguisados entre os altares e o Raminho, porque as pessoas dos altares lá para diante sempre acharam que estava bem assim. Foi uma briga de fronteira, essencialmente centrada sobre para que lado é que caía a Canal dos Morros. E esta briga de fronteira tinha uma outra origem, tinha origem na outra fronteira, porque na verdade, no princípio, o tal marco, que era o marco das capitanias, e que deveria ser, teoricamente, também o marco dos concelhos, ficava ali. Portanto,
Por isso é que nós ainda hoje chamamos aquele lugar a Cruz do Mar, que ele estava ao mar. E, portanto, este assunto do mar infernalizou a vida durante 2 anos aqui e depois teve essas consequências que nós todos sabemos durante alguns anos. E, basicamente, isto traz-nos até os dias de hoje. Quando nós chegamos aos dias de hoje, aquilo que é mais importante é nós vermos o que é que o Raminho é em termos de população, o que era. Nós hoje temos no Raminho cerca de 1/3 das pessoas que tínhamos no Raminho no período da máxima população. Portanto, o Raminho é uma das zonas que maior erosão sofreu. O Raminho, os altares já chegou às 2.000 pessoas, hoje está pelos 800. Portanto, nós estamos aqui numa zona, num território que ao longo destes últimos 100 anos sofreu uma gigantesca perda demográfica e que ainda continua a sofrer. E se calhar isto é que marca pela negativa esta história do Raminho, são estes anos de perda. Pela negativa ou pela positiva, porque também nós temos que olhar para as coisas pelo outro ângulo. Normalmente quando a população começa a perder-se por causa de imigração, é sinal que a economia não funciona, e isso aconteceu. Mas quando a população, como agora, se perde porque as famílias têm menos filhos, bom, é sinal de que as pessoas também sabem controlar as suas vidas, que sabem projetar uma família, projetar uma vida. Portanto, como todas as coisas na vida, é mau, mas também tem alguns aspectos bons, é algo que nós temos, enfim, é uma realidade, a realidade não se escolhe, é o que é, mas nós temos que olhar para isto também como uma oportunidade. E o Raminho hoje é verdadeiramente uma terra de oportunidades, é uma terra de oportunidades porque nós estamos num território que está cada vez mais coeso. Hoje, viver no Raminho e trabalhar em Angra, trabalhar na praia, não é nada especial, tanta gente o faz, não tem problema nenhum. Hoje está-se no Raminho, tem-se acesso às telecomunicações, tem-se acesso às coisas que acontecem no resto do território. E está-se no Raminho, numa terra maravilhosa, com uma vista magnífica aqui sobre o mar e com todas as características para ser um excelente lugar. Por isso eu creio que, terminando esta história do Raminho, o Raminho teve este percurso, teve estas complicações, mas a verdade é que o Raminho está aqui forte e firme e está aqui também cheio de futuro e cheio de condições para se projetar para a frente. Assim saibamos nós que cá estamos agora dar continuação a esta história dos nossos antepassados. Bom, senhores, já vos macei o suficiente. Muito obrigado.